vacila, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você. Quando o mundo nos quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, os amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher a minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem você e eu, para sermos bons amigos, um só coração. Por isso eu estarei aqui, quando tudo parecer sem solução. Amigos pra sempre, os amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre. Ainda bem que te encontrei, agora sou mais feliz. Ainda não tem me trata bem, do jeito que eu sempre quis. Lembro, te olhei, me apaixonei, esqueci o que eu vivi. Me dediquei. Bom dia a todos. Quero agradecer em nome dos noivos a presença de vocês, dos padrinhos aqui. Eu queria, antes de mais nada, que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento. Se pudéssemos falar com Deus, abençoando e pedindo a bênção dele sobre esse casal. Deus, obrigado por esse momento, por esse dia. Apresento, Senhor, o André e a Amanda nas tuas mãos. Agora nós teremos uma homenagem. Se esforce pra sorrir, não importa onde está. Vezes unidos um com o outro. E essa é a grande decisão da família, que define uma família. Hoje o André e a Amanda, eles deixam de ser o André, agora vai ser o André da Amanda. E a Amanda agora vai ser a Amanda do André. Onde forem perguntar, normalmente quando você se casa, isso acaba acontecendo. Você conhece o André? Qual André? O André da Amanda? Você conhece a Amanda? Qual Amanda? A Amanda do André. Porque nós começamos a ter agora, após o casamento, uma nova identidade. Não que isso perca a individualidade, mas nós temos uma nova identidade agora, uma identidade de família. Por isso, eu quero ler com você um texto da Palavra de Deus,
E diz assim em Gênesis 2:24: portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso é a Bíblia. Nós cremos na Bíblia, nós cremos, né, que o que Deus determinou, estipulou para nós é algo que nós precisamos cumprir. O maior testemunho disso é a nossa vida, a vida que nós vamos compartilhar um com o outro. Eu sempre costumo dizer, André, que quando você se casa, começa um novo tempo. Aquele tempo antigo muda. Quando você casa, você agora tem uma responsabilidade. O homem, principalmente, o homem tem uma responsabilidade muito maior. Agora o homem, ele não só pensa em si mesmo. Agora ele tem uma esposa para cuidar, uma família para cuidar. Ele se torna agora o responsável dessa família. Ao mesmo tempo, a mulher, ela tem algumas obrigações, que é o quê? A Bíblia diz que a mulher sabe edifica o seu lar. Isso quer dizer que os dois caminharão junto e os dois viverão tudo o que eles sonharam juntos, para que isso seja o bem dos dois. O texto de Efésios 5:25-28, ele diz assim, olha: marido, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou os homens, as pessoas. Então esse relacionamento, também para a mulher, ela diz assim: marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Mas ela diz também que a mulher deve amar o homem acima dela mesma. Por quê? Porque é isso que a instituição da família determina. Todos aqui, não sei se todos, mas grande parte daqui devem ser casados. E no casamento, eu sempre gosto de trazer uma realidade do casamento, porque quando a gente está lendo o texto, quando a gente está falando do texto bíblico ou até do texto do casamento, é diferente do que é vivência. A vivência é diferente, a realidade é outra. Vão ter momentos que acontecerão algumas dificuldades. Isso é claro, isso é natural e isso é normal. Haverão momentos que haverão situações que o André não concorda com alguma coisa que a Amanda faz ou gosta, e a Amanda a mesma coisa. Vou dar um exemplo para você, André. Imagina agora você se casa, e você chegou em casa do trabalho, cansado, e a Amanda está lá, chegou antes de você, e aí você pega o sapato, joga no meio da sala, vai para o banheiro, toma banho, joga a toalha em cima da cama, deixa a tampa do vaso levantada, e aí vai lá para a sala, senta. Você acha que ela vai gostar disso? De jeito nenhum. E todo mundo já passou por isso em algum momento. Por quê? Porque essa instituição familiar, o casamento, ele é a união de duas pessoas muito diferentes. Muito diferentes. Que foram criadas de forma diferente, nasceram em lares diferentes. Então essa unidade, essa união, ela causa algumas diferenças entre o casal. Como superar isso? Como superar? Lógico, vai ter que ter conversa, vai ter que ter um momento de abrir mão daquilo que gosta de fazer, ou abrir mão daquilo que faz que o outro não gosta. O casamento não é algo que você vai fazer o seguinte: olha, eu vou fazer assim porque eu quero assim. Não existe. Existe um bem maior. Aquilo que você, André, faz, que a Amanda não gosta, que ela não suporta, você precisa começar a melhorar aquela situação, fazer com que aquilo seja moldado para que ela se sinta feliz. Porque a obrigação do marido é fazer a esposa feliz. A Amanda está sorrindo, mas eu vou dizer uma coisa para você, Amanda, tem seu lado também. Porque às vezes nós esperamos o marido chegar, e aí ele vem e faz toda aquela situação que eu acabei de citar, e aí, ao invés da mulher chamar o marido para conversar, ela já quase arranca os cabelos, já vai para as cabeças. Só que, por que a Bíblia fala que a mulher sabe de funcionar? Nessa hora, com toda a sabedoria que a mulher tem, ela chama o marido e fala assim: ó, tá vendo aquele sapato ali no chão ali? Tava ali, tá colado. Então, de brincadeira, mas resolve. E aquela toalha? Ela tá molhada? Você já usou? Tem um varal ali? Porque se não houver um entendimento do que é melhor para os dois, o casamento será insuportável. Eu
Digo isso porque eu sou casado e eu normalmente não gosto que minha esposa venha no casamento, porque eu preciso expor ela. Eu falo do nosso casamento, porque a verdade, a vivência nos traz maturidade. O início do casamento não é simples. O início do casamento, como eu falei, são duas pessoas morando debaixo do mesmo teto, com criações diferentes, pensamentos diferentes, e que quando se encontram para viver juntos, é complicado demais. E aí a maturidade e o tempo vai nos fazer aprender a conviver com as qualidades e com as diferenças. Dá uma olhada para ela, André. Tá lindona? Mas a minha pergunta para você, quando passar essa noite e acordar amanhã cedo, ela vai estar toda maquiada assim? Provavelmente não. Você vai decidir amá-la todos os dias dessa forma. Porque esse é o significado do amor. O amor, a Bíblia diz que tudo pode, tudo suporta. É nessa hora que o amor ele faz a diferença. Porque todo mundo aqui hoje veio muito bem vestido, as mulheres vêm todas maquiadas, fizeram o cabelo ontem, hoje de manhã, por exemplo. Normalmente foi hoje de manhã, né? Acordou 5 horas da manhã para fazer o cabelo para chegar até as 10. É mais ou menos igual em casa. Acorda muito cedo, prepara o cabelo, arruma, troca de roupa e chega atrasado. É normal, querido. Não acho que isso é só na sua casa, não. Isso é normal. Mas é porque elas precisam de mais tempo para se cuidar. Imagina só. Que horas você levantou hoje? Se é que você dormiu. É muito difícil. Porque há uma preparação, há uma condição, há uma forma de agir. E nós, homens, não entendemos isso. Nós vamos entender isso com o tempo. Hoje, quando eu vou sair com a minha esposa, eu aviso ela antes, me arrumo antes, fico pronto antes, e eu dou todo o tempo do mundo para ela poder sair. Por quê? Porque senão, daqui a pouco a gente começa. Nossa, mas se atrasa toda vez. Nossa, todo compromisso a gente chega. Vou marcar um casamento. Casamento é marcado que horas? 10 horas da manhã. O que eu falo para ela? Pô, casamento é 9h30. Aí o que acontece? Eu tenho meia hora para poder ganhar ali aquela diferença de tempo. E a gente chega atrasado no conceito dela, mas no horário que eu precisava chegar. Para que evite discussões. Porque o casamento, ele precisa ter um entendimento de que o melhor, André e Amanda, não é estar certo. O melhor é ser feliz. E todas as vezes que vocês chegarem numa situação onde você, a cada tanto tempo a gente troca de carro. Depois terminei de pagar o financiamento, porque ninguém aqui é rico, eu não compro carro à vista, ainda não. E aí o que a gente combinou? Todas as vezes que trocar de carro, uma vez sou eu, escolho o carro, outra vez ela escolhe o carro. Nem todas as vezes que ela escolheu o carro eu fiquei feliz. Mas também nem todas as vezes que eu escolhi ela ficou feliz. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente entendeu que quando nós estamos numa conexão, nós conseguimos resolver os problemas e aceitamos que aquilo é o melhor para nós naquele dia, naquele momento, naquela situação. Aí é o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia fala. O casamento é o maior projeto de Deus. O casamento faz vocês serem unidos, como eu falei, debaixo de um teto, onde vocês aprenderão com o tempo a conviver em paz. Todo mundo já ouviu falar na crise dos 7 anos? Eu não sei você. Eu não passei por isso. Por que você não passou por isso? Ser melhor que os outros? Não. Porque eu preferi não acreditar nisso. Porque um monte de gente fala assim, tem a crise dos 7 anos. Se você passar pela crise dos 7 anos, você não separa mais. Eu falei, eu não vou passar por isso não. Nem acredito nisso. Por que eu vou acreditar na crise? Então assim, eu quero falar para vocês o seguinte, não existe crise dos 7 anos. O que existe é daqui a 7 anos vocês continuarem felizes, aprendendo, tendo a comunhão, tendo a alegria, vivendo em paz, mesmo em meio à dificuldade. Vão ter momentos difíceis. Vão ter momentos em que a situação ela parece que vai ser meio intransponível. Não só entre vocês dois, até por uma vida secular, uma vida financeira. Haverão problemas, sim, haverão dificuldades, sim. Mas é nessa hora, André e Amanda, que vocês precisam apoiar um ao outro. O pior momento que existe na vida de um casal é quando o homem ou a mulher precisa do apoio um do outro e o outro não está pronto para apoiar. E posso
pedir licença para ensinar para vocês alguma coisa hoje. Quando um de vocês estiver passando por uma situação que talvez não tenha sido a melhor escolha, ao invés de apontar, ajude. Depois, senta e conversa. Não dá mais. O casamento não é assim. Não pode ser assim. O casamento precisa ter ajuda. Isso precisa vir. Por que só o homem precisa fazer isso? Não, por que só a mulher precisa? Não, são os dois. Na hora que a Amanda precisar, André, você tem que estender a sua mão para a Amanda. Amanda, quando o André precisar, você tem que estender a mão e falar, a gente vai até o final. A gente não vai desistir. Não acredite que o casamento, ele pode, pelo conceito bíblico, pelo conceito da Bíblia, de Deus, o casamento ele não foi feito para terminar. A gente ouve falar, a gente já viu situações, e aqui eu não vou entrar no mérito disso, mas vocês vão ter no coração de vocês que o casamento precisa ser para sempre. Assim como um dos dizeres que nós vamos ler aqui. O casamento é para sempre. Vocês têm que colocar isso no coração de vocês e viver isso como verdade na vida de vocês. Por quê? Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Isso que Deus nos ensinou. Quando o marido e a mulher se unem em Deus, o lar não é só uma casa. Agora ele é a própria presença de Deus. O próprio Deus está ali. O próprio Deus está na família. Porque é uma instituição criada pelo próprio Deus. O amor, ele é o alicerce. O amor, ele faz com que nossa relação ela fique firmada, forte, baseada naquilo que Deus falou hoje aqui para vocês. Vocês perceberam? Ontem à noite, eu estava falando com a Alice, ontem à noite começou a dar uma tempestade. Eu falei, misericórdia. Porque assim, o mundo se preparou para estar aqui. Vocês investiram tempo, dinheiro para estar aqui. E aí, imagina, eu falei assim, um lugar aberto, como é que vai fazer se chover? O que vocês ficaram pensando ontem? E agora? Vamos rezar, vamos orar, vamos pedir para Deus. Eu pedi para Deus, Senhor, não deixa chover não. Deus pode ter me ouvido? Eu não sei, mas eu pedi. A Alice falou também, que a Alice falou assim, ó, eu já estava rezando já para não chover. E quando a gente chegou aqui, o que estava acontecendo? Garoando. Quando começou a cerimônia, o que estava acontecendo? Serenando, estava garoando aqui. E agora? Porque eu tenho certeza de uma coisa. Deus, ele faz as coisas da forma que ele quer, do jeito que ele quer, e sempre será o melhor para cada um de nós. Então hoje, esse tempo que agora parou, talvez, eu acredito que seja um relato daquilo que Deus tem para a vida de vocês. Vão ter momentos em que parece que não vai acontecer, mas Deus, ele sempre vai trazer a resposta, a solução para o problema de vocês. Se vocês colocarem Deus na vida de vocês, muitas coisas a gente toma decisão ali no calor do momento, mas eu te garanto, Deus, ele sempre quer fazer o melhor para vocês. E eu quero só falar um pouquinho aqui, para a gente poder dar andamento na cerimônia. O apóstolo Paulo, ele compara o amor do marido ao amor de Cristo. Um amor sacrificial, paciente e fiel. O verdadeiro amor não é apenas um sentimento, mas a decisão diária de cuidar, perdoar, proteger e permanecer. Isso é o amor. Cuidar, perdoar, proteger e permanecer. E talvez a palavra mais difícil que tenha no meio dessa frase aqui é o perdão. Por quê? Porque é muito difícil o perdão dentro do casamento. Eu fui estudar há algum tempo atrás e a maior crise dos casamentos hoje em dia, para os términos, é a falta de perdão. Porque aconteceu alguma coisa, e aqui a gente está falando de coisas graves, não, às vezes são coisas pequenas. E não consegue perdoar o que o outro disse, não consegue perdoar o que o outro falou, o que o outro viu, o que o outro fez. E isso vai gerando dentro da pessoa um sentimento ruim. E o perdão, a falta do perdão, é como se fosse uma doença psicossomática. Ela começa a praticamente destruir o sentimento que havia. Então, todas as vezes acontecer alguma coisa que você ficar chateado, ou o André ficar chateado, ou a Amanda ficar chateada, há uma necessidade de chamar a outra pessoa e falar
entenderem, quando vocês começarem a fazer ou fizerem isso, assim, não já fazem, continue. Porque isso vai trazer um ato de carinho, de amor, de perdão, de entendimento. Porque não é fácil você chegar para uma outra pessoa e falar assim, olha, eu não gostei disso. Mas não é xingando, não é brigando. É na boa. Olha, eu não gostei disso. Eu fiquei meio chateada com essa situação, o André. E aí? Aí o André vai falar assim, meu amor, me perdoa, não é a minha intenção. E aí? E aí você? Está perdoado. E lógico que isso não é da boca para fora. Isso não vai ser no momento. Isso é um processo, né, de liberação de perdão, de cuidado. Mas Deus, ele sempre vai honrar o coração perdoado. Isso é a base do cristianismo. E eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte: o casamento em si, ele não sustenta no eu. Eu quero, eu posso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O casamento, ele se sustenta no nós. Nós vamos conseguir. Nós iremos. Nós faremos. Nós chegaremos. Já mudou o zero. Então precisa colocar isso na vida de vocês. Como eu disse, quando vocês forem fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, você já tem casa? Quando vocês forem comprar a casa de vocês, são vocês. Vou te dar uma dica aqui, tá, André? Quem gosta da casa é a mulher. A aparência da casa. O homem só vive na casa. Então, quando você for comprar a casa para Amanda, você vai falar assim, gostou dessa casa? Se ela falar não gostou, não compra. Mesmo que você tenha achado linda. Ah, mas tem uma churrasqueira no fundo com uma piscina. Mas ela não gostou. Quem vai gostar da casa é ela. Agora de carro. Quem vai gostar do carro normalmente é o marido. Então são esse entendimento que a gente precisa ter. Não que precise só um decidir. Mas essa sabedoria de saber, de entender o que o outro gosta, o que o outro não gosta, é a melhor condição para o casamento. Eu quero deixar um conselho para vocês. Jamais deixem o amor de vocês esfriar. Cultivem o diálogo, o perdão e a ternura. Carinho entre vocês. A presença de Deus no casamento de vocês será um grande diferencial. Como eu falei, eu não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui de nada que não seja da presença de Deus. Sem Deus, o casamento é uma corda de 2 voltas, é frágil. Quando você chama Deus para o casamento, para o relacionamento de vocês, você está muito mais difícil de quebrar. É igual você pegar 2 palitinhos e você colocar 10 palitos. Na hora de você tentar quebrar é muito mais difícil. Assim é Deus no relacionamento. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Eclesiastes fala isso na Bíblia. Deus precisa ser a 3ª dobra que sustenta o relacionamento de vocês. Mantenham sempre juntos, unidos em todo momento. Ainda que seja difícil a situação. Sejam unidos em tudo. Nos momentos bons e nos momentos difíceis. E assim, Deus ele vai continuar abençoando. Eu quero deixar um recado para os padrinhos aqui. Dá uma olhadinha para mim, os padrinhos. Vocês sabiam que vocês foram convidados porque cada um de vocês aqui tem um lugar especial no coração deles? E você sabia que o padrinho, ele não... O interesse de quem convidou vocês, o André e a Amanda, não foi o presente. Não foi só estarem aqui. É lógico que o presente é bom, né? Sempre é bom, é benção. Mas o intuito deles convidarem vocês aqui é porque eles amam cada um de vocês. E sabe qual é a responsabilidade do padrinho no casamento? É estar junto. Quando vocês perceberem que algo não está bem com eles, a obrigação dos padrinhos é ajudá-los. Talvez você nunca ouviu isso, mas essa é a verdade. O padrinho, ele foi chamado para muitas vezes sustentar o relacionamento do casal. Então, quando você perceber que algo está difícil, você precisa se levantar e falar assim, eu vou ajudar minha amiga, vou ajudar meu amigo. Por isso o padrinho é circulado. Como eu falei, não é pelo presente, é pela presença. Quando você perceber, se faça presente. Sabe? Liga, conversa, chama. Eu sei que parece algo que é impossível,
Mas uma coisa eu te garanto, eu já vi casamentos sendo salvos pelos padrinhos, onde chamaram, conversaram, se uniram, ajudaram de alguma forma, porque isso é importante nos momentos difíceis, no casamento é importante. Eu queria pedir para você, que está aqui hoje, se coloque de pé um instante. Senhor Deus, apresenta a vida do André e da mãe. Senhor, hoje eles fizeram irem em casamento, em matrimônio. A vida deles agora, a partir desse momento, seja um novo momento sobre a vida deles. Que aquilo que o Senhor colocou como sonho para eles, que se realize. Eu peço a Deus, bonito, que haja comunhão entre eles, que haja ternura entre eles, que eles não olhem para as dificuldades, mas que olhem primeiro para Deus e depois olhem um para o outro e lembrem-se quem eles eram desde o início, quem eles desde quando conheceram, porque eu tenho certeza que Deus assim fará o melhor. Eu te agradeço nesse momento, Senhor, te peço, amém, amém. André, dá uma olhada para a mão. André, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ama essa mulher? Ainda bem que você falou, senão... Uma coisa eu quero te ensinar hoje, não ensinar como homem, mas com a palavra. Não existe casamento perfeito. Fala acima das situações que ela possa ter em relação ao dia a dia. Haverão dias, me perdoe, Amanda, não estou te expondo, mas haverão dias no mês que normalmente 7 dias, o homem sabe do que eu estou falando. É um dia, são semanas difíceis. E nessa semana, você precisa amá-la mais do que qualquer outro dia. Em casa, é assim. Quando chegou naquela semana mais difícil, a minha esposa já fala, não estou bem. Eu já sei que ali já tem um leão preparado dentro da jaula. Então ali é café da manhã. Eu faço isso, tá? E se minha esposa tivesse ela, provar. Naqueles dias eu vou lá, faço um café da manhã para ela. Naqueles dias eu vou lá, tento conversar sem debate. Deixo ela no lugar dela. Deixo ela com espaço. Porque são dias difíceis. Amanda, dá uma olhada para o André. Você ama esse homem? Amém. Isso aí. Graças a Deus por isso. Mas haverão dias que o André vai estar com alguma dificuldade. Às vezes aconteceu alguma coisa no trabalho. Às vezes aconteceu alguma coisa no dia a dia. E que ele não chegará do mesmo jeito que você gostaria. Tem dias que o homem não chega sorrindo. Não chega feliz da vida. Mas Deus, ele sempre tem algo para tratar no nosso coração. Então, nesses dias, ao invés de questionar o porquê ele não está sorrindo, trate ele como você gostaria que ele... Eu quero pedir a entrada das alianças. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Agora a gente vai viver um tempo especial, é um momento simbólico, mas real. É onde a aliança que haverá entre a Amanda e o André, elas passarão nas mãos dos padrinhos, dos pais, das mães, todos que estão aqui. E vocês agora vão estar apresentando o casamento deles, orando por eles, rezando por eles nesse momento. Mas antes de selar essa união, eles passam por esse caminho muito especial. É o caminho do amor de vocês por ele, do pedido de vocês pela vida deles. Cada toque, cada olhar, cada pensamento durante o trajeto dessa aliança é a bênção da oração e do amor que vocês têm para que eles sejam eternamente felizes. Que essas alianças levem consigo o relacionamento, a amizade, a comunhão que vocês têm, a proteção da família, o pedido de Deus sobre a vida deles, mesmo nos dias difíceis. Com o tempo de vocês, com a entrega de vocês, eu tenho certeza que a esperança sempre será real sobre cada um. Enquanto alianças percorrem esse caminho de amor, todos
fiquem com os seus pensamentos em Deus, pedindo em Deus para que o casamento do André e da Amanda seja maravilhoso. Enquanto isso, vocês sejam conectados nesse momento. A aliança, ela de ouro, ela além da qualidade do que é feito, ela tem um simbolismo. A aliança, ela, quando ela é feita, ela não tem início nem fim. Ela é forjada de uma forma onde não tenha nenhum tipo de ruptura, nenhum tipo de quebra. Então ela não é feita como se fosse uma emenda. Ela é feita forjada direto na medida e no formato que ela foi constituída. Por que a aliança ela é tão importante quando a gente fala sobre casamento? Porque a aliança ela tem um simbolismo desde o início da criação. Quando Deus ele criou Adão e Eva, ali ele instituiu uma aliança entre Deus, Adão e Eva. Tanto que você vai perceber na Bíblia que ele diz que todos os dias Deus descia para ter um tempo de intimidade com Adão e Eva. Então aquele relacionamento significava uma aliança. Assim como o relacionamento de vocês dois. Vocês hoje têm uma aliança de intimidade um com o outro. E o simbolismo dessa aliança é que ele não tem fim. Assim como o casamento de vocês não terá fim. Assim como o relacionamento de vocês não terá fim. Para que Deus ele possa abençoar, para que Deus ele possa estar com vocês em todo o tempo, eu tenho certeza que quando vocês colocarem a aliança no dedo, vocês estipulam isso como uma única verdade hoje sobre o casamento do André e da Amanda. Eu quero orar com vocês pelas alianças, apresentar a Deus. Meu Deus eterno Pai, eu apresento as alianças aqui diante do Senhor e te agradeço pela decisão dos teus filhos. Obrigado pela vida do André e da Amanda que hoje, diante do Senhor e diante de todas as testemunhas aqui presentes, estão tomando uma decisão de vida, uma decisão de alegria. Que essa aliança, ela seja determinante sobre a vida deles. Que essa aliança seja uma aliança de intimidade. Eles possam, Senhor, sempre olhar para essa aliança e lembrar do relacionamento e do compromisso que um tem para com o outro. Que a partir de hoje, que o André seja o André da Amanda e a Amanda seja a Amanda do André. Que eles possam olhar para um para o outro e lembrar do primeiro dia que se encontraram até o último dia aqui nessa terra, Pai. Obrigado, Deus, nós te amamos. Amém e amém. Amém. Eu quero pedir para você se aproximar um pouquinho mais. Como eu disse, a aliança ela não tem fim. Ela é do início até o final. E hoje você está diante da Amanda e eu quero que você repita alguma coisa, algumas palavras comigo e depois vocês vão ter o seu tempo de um para o outro. Eu quero que você pegue a aliança dela, você vai colocar no dedo dela, mas antes você vai repetir algo comigo. Eu, André, prometo, diante de Deus, testemunha aqui presente, Amanda, como minha única legítima esposa, para viver com ela, conforme conforme que Deus ordenou. Deus ordenou. Prometo amá-la, Honrá-la, consolá-la consolá-la, e protegê-la na na enfermidade, na saúde, na saúde, na prosperidade prosperidade ou na adversidade. na adversidade. Manter-me Fiel a ela enquanto vivo. viver. O André como meu legítimo esposo para viver com ele conforme que for ordenado por Deus. Prometo amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo e ajudá-lo. E
na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade. Manter fiel a Ele enquanto vivemos. Uma casa é sobre compartilhar uma vida. É saber que teremos dias bons e outros nem tanto. Mas em todos eles, o lugar é ao seu lado. E acordar e ainda escolher você, mesmo quando o mundo estiver cansado. Fazer almoço juntos num sábado qualquer. Ir de nossas saias. Orar lado a lado antes de dormir. E construir sonhos que tenham nossa fé como alicerce. É celebrar as pequenas vitórias. É cuidar um do outro nos dias difíceis. E lembrar todos os dias o motivo pelo qual dissemos sim. Porque amar você é mais do que um sentimento. É a decisão mais bonita que eu já tomei. Te amo. Certo. E esse foi o nosso. A gente se encontrou quando o coração já tinha aprendido a ser paciente, e talvez seja por isso que tudo entre nós é tão leve, tão verdadeiro e tão cheio de propósito. Você chegou devagar, mas ficou para sempre. Obrigada por ser meu companheiro em cada fase, nas viagens, nas risadas, nas conversas bobas e principalmente nas tempestades. Você tem o dom de me acalmar, mesmo quando o mundo parece estar de cabeça para baixo. Obrigada por estar comigo nos meus melhores momentos e principalmente nos meus piores. Porque é fácil amar o sorriso, mas é no choro que a gente reconhece o amor de verdade. E o seu amor, André, é daqueles que abraçam a alma. Você me faz rir quando quero chorar, me faz acreditar quando o medo tenta me paralisar. E me lembro todos os dias que não existe idade para começar um novo capítulo de amor. Com você, eu aprendi que a maturidade não tira o frio da barriga. Ela só ensina aproveitar melhor cada segundo dele. Hoje eu prometo continuar caminhando ao seu lado, com fé, paciência e muito amor. E claro, uma dose de café e boas pitadas de humor pelo caminho. Prometo continuar acreditando que o nosso amor é a prova viva de que o tempo de Deus é perfeito e que quando Ele quer unir duas almas, não há distância, idade ou acaso que impeça. Eu te amo e se eu tivesse que escolher outra vez, te escolheria em todas as versões da minha vida. Isso. Essa é a hora mais esperada do casal. Agora, André e Amanda, diante de Deus, diante dos padrinhos, dos familiares, das testemunhas aqui presentes, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Agora vocês ficam aqui. Os padrinhos vão agora cumprimentar os noivos e aí seguir o caminho. Agora é do outro lado.
Vocês podem dar um beijo aí para tirar foto. Depois o pessoal jogue as pedras na passagem deles. Aí não